O próximo inscrito é o conselheiro Moisés Maciel, que falaria em nome da rede de controle. Infelizmente, o horário de seu voo o impediu de permanecer no evento. Contudo, Sua Excelência pediu para informar sobre o intenso debate nos estados acerca do PL, que resultou em nota técnica conjunta a ser divulgada na imprensa. Esse documento foi assinado pelas lideranças de 21 redes de controle que atuam no combate à corrupção, a seguir enumeradas: Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Acre, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Piauí, Amazonas, Paraná, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Roraima e Goiás. Para dar continuidade, convidamos o diretor jurídico da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Ismar Viana. Pessoal, boa noite, serei breve, até pelo adiantado da hora. Para além da ausência de eletricidade aí, que é típica do Poder Legislativo, nós ligamos o sinal de alerta, digo, às entidades de controle, sobretudo porque a sofisticação linguística que reveste o projeto nos preocupa bastante. De fato, não há retirada expressa de competências dos Tribunais de Contas do Brasil, mas por uma via transversa, não tenho dúvida que muita coisa do que atualmente é feita poderá ser comprometida por conta dessa tentativa de alteração legislativa que se propõe. Atualmente, certo, dentro do contexto do controle em si, se sabe que não há, por parte do agente controlador, a competência para executar políticas públicas. A ele cabe a avaliação do cumprimento dessas políticas. Então, me parece, e nos parece, no ponto de vista da ANTC, um tanto quanto equivocado, atribuir, por exemplo, aos órgãos de controle a responsabilidade pela ineficiência na administração pública, a responsabilidade pelo engessamento da gestão pública, a responsabilidade, por exemplo, da ausência de segurança jurídica do processo administrativo sancionador. Para além disso, a via adequada que foi escolhida para poder modificar esse cenário atual, que é a própria alteração da lei brasileira de normas da lei de introdução às normas do direito brasileiro, me parece que ela não é a via adequada. Seja porque a LINDB ela tem a finalidade de colmatar essas lacunas legislativas, e seja porque a própria LINDB ela tem também por finalidade emprestar esses parâmetros hermenêuticos às normas do direito brasileiro. E, em se tratando disso, o próprio direito, o próprio processo de controle externo, ele é corolário do direito processual punitivo. Sendo assim, nós temos como ramo subsidiário, como o próprio doutor Odilon colocou, o processo administrativo, processo penal, processo civil. Então, podemos recorrer a essas três esferas processuais para poder combater essa lacuna. Uma outra questão que se faz necessário abordar é que há uma confusão muito grande, eu acho que tanto por parte daqueles desavisados, como por parte também dos assoldados, em fazer uma confusão entre proatividade no cumprimento da missão constitucional dos Tribunais de Contas com ativismo dos Tribunais de Contas. E aí tenta levar a sociedade à equivocada crença de que o controle ele constitui óbice realmente a boa aplicação de recursos públicos. Um outro ponto que me chamou bastante atenção é o dispositivo que trata da ação declaratória de validade de ato e contrato, previsto lá no artigo 25. De fato, há a previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro da ação declaratória de constitucionalidade. Para além de se tratar de declaração de ato de lei em tese, vejam senhores, que o projeto ele leva essa competência para o Poder Judiciário. E a competência para fiscalizar atos e contratos, por expressa previsão constitucional, foi outorgada aos Tribunais de Contas. Então, essa ação declaratória ela não tramitará, por exemplo, nos Tribunais de Contas, e sim no âmbito do Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário, como última trincheira e não a primeira
trincheira me parece um pouco desarrazoado e não por outra razão, o legislador constituinte ele outorgou competências próprias ao Tribunal de Contas e ao Poder Judiciário. Não outorgou expressamente essa competência para fiscalização de atos e contratos, salvos pós-fato ou por meio de alguma ação cautelar. Então, antecipar essa análise, quando se sabe que o Poder Judiciário é a última trincheira, nesse caso, seria inviabilizar essa competência constitucional dos Tribunais de Contas, que é uma competência expressa para fiscalizar atos e contratos. Então, para além do argumento que se trouxe aqui em relação à competência para declarar em tese, eu trago essa assim, reflexão que essa ação declaratória não se tramitará no âmbito do Tribunal de Contas. Então, não há nenhuma proposta legislativa que vá conseguir, de um dia para a noite, por exemplo, garantir que os tribunais de contas funcionem bem. Isso aí vai ser um processo, e isso aí passa por um necessário processo de aperfeiçoamento. Nos 33 tribunais de contas do Brasil, se os senhores tiverem o cuidado de assim, pesquisar as leis orgânicas, encontra-se lá a positivação expressa das garantias processuais. Se não se faz bom uso delas, não é por conta da falta de da carência de normatividade, e sim da falta de efetividade. Então, o que precisa é cobrar essa regularidade de atuação dos tribunais de contas, sobretudo porque a gente sabe que o gestor público ele é um sujeito de direito, ele não é um objeto de investigação processual. E toda essa discussão que se traz agora, me parece que ela veio logo após a efetividade do entrosamento entre Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas. Essa atuação coordenada em sistema de rede trouxe, de fato, efetividade nas ações de improbidade, nas ações penais, naquelas vocacionadas à repressão ao título 11 lá dos crimes contra a administração pública, aos atos de improbidade previstos lá no artigo 9, 10 e 11. Mas por quê? Porque a rotina do Tribunal de Contas, a rotina do agente de controle é vocacionada a conhecer a vida pulsante da administração pública. Então, é natural que uma ação dessa, que vai reprimir um ato contra o poder público, se ela se dá a partir da atuação do Tribunal de Contas, é natural que se tenha uma efetividade. Então, penso eu que toda essa tentativa de engessamento, e me permito assim, utilizar esse termo, porque se eu escolho a própria LINDE para poder promover esse tipo de alteração, não me leva a outra assim, conclusão que não esse engessamento. Então, quero assim, deixar assim, a proposta, ou induzir aqui a reflexão que o problema, a nosso sentir, não está na carência de normatividade, e sim na falta de acompanhamento do funcionamento dos 33 tribunais de contas do Brasil. Porque nós temos hoje realidades diametralmente opostas. Se, de um lado, no âmbito da União, se critica a proatividade dos tribunais de contas, o suposto ativismo, no âmbito dos Estados, a crítica é a falta de efetividade. Então, essa lei, para contemplar esses polos diametralmente opostos, a solução não virá com essa alteração. Muito obrigado, senhores.